Bem-vindos aqui à sede da ABCIP, aqui no Lacaz Martins, Chueira e Gurevich. E antes de mais nada, agradecer ao Eduardo Gurevich por esse espaço, por essa disposição, para a gente fazer mais um evento aqui importante para as concessionárias de iluminação pública, para o setor de iluminação como todo, que é o lançamento de um guia para a especificação técnica de sistemas de telegestão. Isso é um nome bonito, parece complicado ainda, é um tema relativamente novo no mercado de iluminação aqui no Brasil, mas que a gente tem certeza que vai crescer muito nos próximos anos, tanto para a telegestão de iluminação pública, como plataforma para as smart cities. Então, os primeiros projetos já estão em andamento, a telegestão tem muitos projetos já há alguns anos implantados aqui no Brasil, enfim, mas a expectativa nossa é que o setor deslanche, especialmente nesse momento que nós temos uma alta de energia histórica novamente, né? Então, é mais uma ferramenta de eficiência energética que a gente vai estar discutindo aqui, que vai além do LED. O LED já foi uma experiência muito boa, a eficiência do LED praticamente dobrou em 5 anos e a gente tem tido resultados espetaculares na modernização dos parques, na iluminação pública das cidades. Então, a telegestão vem se somar a isso, e a gente percebia que o mercado, quando falava em telegestão, não tinha a exata dimensão do que é isso e das suas possibilidades. Então, 2 anos atrás, a gente discutia alguns editais aqui e falou, alguma coisa as pessoas não estão entendendo, estão especificando parâmetros que não serão cumpridos, absurdos, em alguns casos, e a gente decidiu formar um grupo aqui para, de alguma forma, orientar o mercado em relação a isso, de uma forma muito neutra, muito equilibrada, envolvendo todos os fornecedores. A gente conseguiu chegar num denominador comum aqui, depois de muito trabalho. Então, hoje é o lançamento desse guia que nós vamos fazer aqui. E eu queria aproveitar, como tem pessoas que não nos conhecem ainda, que é a primeira vez que estamos tendo contato, tanto aqui presencialmente como na plataforma Zoom. Então, a gente está com mais ou menos 100 pessoas, né, Eliana, se não me engano. Então, eu vou fazer, antes de mais nada, uma apresentação muito breve da ABCIP, para depois entrarmos aí no tema principal, que é o nosso guia. Onde está? Não está na tela. Um ok aqui. Não está na tela. Essa aí aqui para mostrar. Então, não foi, peraí. Excelente. Pessoal, desculpa aqui, é a primeira vez que nós estamos usando o auditório, quer dizer, estamos encantados aqui, em princípio, mas esses ajustes são naturais aqui, na primeira utilização. Esse vai ser o nosso roteiro hoje, quer dizer, a ABCIP, uma apresentação do Comitê de Gestão, como é que ele foi, como é que esse trabalho nasceu, a apresentação do guia propriamente, com todas as informações que nós geramos, quais serão nossos próximos passos e desafios que o setor enfrenta em relação a esse tema.
e vamos abrir aqui para um bate-papo, perguntas e respostas aqui, tanto para vocês como para quem está online. Bom, a ABCIP nasceu há quase 5 anos, quer dizer, eu estava aqui embaixo hoje fazendo conta, já estamos em 4 anos e 7 meses, né, Gurevitch? Então, o Eduardo Gurevitch foi fundador da ABCIP, ele é um dos sócios do Lacaz Martins, e eu tive o privilégio de sucedê-lo aí na presidência. Já se passaram 1 ano e meio desse meu mandato. Então, foi muitas realizações ao longo desses 5 anos. Nós somos uma associação de direito civil, sem fins lucrativos, obviamente, não tem finalidade econômica, e que foi criada com o objetivo de estimular e promover participação privada no setor de iluminação pública. O que a gente faz aqui é networking, é discussão dos temas mais importantes, propor soluções para os agentes econômicos, agentes reguladores, agentes institucionais. E a gente conseguiu evoluir muito aí nesses primeiros 5 anos. Então, nós atuamos em 3 pilares, basicamente. Um pilar institucional, onde a gente representa o setor e estabelece relações com todos os agentes. Um pilar regulatório, onde a gente discute muito aqui questões de modelagem e o arcabouço legal. Então, para vocês saberem, o primeiro tema que foi objeto de estudo da ABCIP, há 4 anos atrás, foi a elevadíssima mortalidade de projetos na época. Nós tínhamos 6 PPPs no Brasil em 2017 e todos os projetos que eram desenvolvidos morriam nas gavetas. Então, esse foi nosso primeiro esforço coletivo para mudar isso. E a gente parece que teve êxito, né? Quer dizer, nós temos hoje mais de 50 contratos assinados, conseguimos, de alguma forma, o envolvimento do BNDES e da Caixa Econômica na modelagem. Os modeladores, as empresas de engenharia, estão hoje com padrões muito diferentes do que aqueles de 5 anos atrás. E estamos com novos players aqui, quer dizer, muitos novos players, incluindo 5 multinacionais entre as concessionárias de iluminação pública. Então, uma mudança de mercado importantíssima. E no âmbito tecnológico, a gente sempre discutiu aqui tecnologia de iluminação, propriamente, luminárias, tecnologias de telegestão e controle do sistema de iluminação pública, e estamos avançando para a Smart City, porque a gente vê que isso vai ser um caminho natural para os nossos negócios. Há uma grande expectativa de que as concessionárias de IP sejam concessionárias de serviços para cidades inteligentes. Então, nós estamos convictos disso. Nós fizemos já 2 panoramas de mercado, um primeiro em 2019 e um segundo em 2021. Muitos de vocês acho que acompanharam o lançamento em junho. Está aqui na cadeira para quem está presente. Para quem não está, o material está disponível no nosso site. Temos tido um relacionamento intenso com a ANEEL e Inmetro. Então, no tema específico da telegestão, é o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia Legal, que tem nos acompanhado. Tivemos bastante contato com a ABRAD também, que é a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia, e com outras associações do setor. E fizemos, em 2019, não sei se todos lembram, mas o primeiro fórum de tecnologia para telegestão e iluminação pública. Então, trouxemos para o Brasil aí diversos players mundiais, fizemos um fórum muito qualificado, acho que significou ali um marco importante nessa mudança de rumo tanto da associação como do mercado de iluminação pública. E há 2 anos atrás, mais ou menos, constituímos um comitê de telegestão aqui. Nós temos o privilégio hoje de contar com 11 empresas desse setor, que tem alguma relação com esse setor no Brasil. Portanto, foi uma forma de a gente concentrar esforços nesse tema. Aqui, para quem não conhece a ABCIP ou para quem não conhece o setor, eu gosto sempre de trazer esse slide só para ilustrar qual é a diferença entre um contrato 8666 de iluminação pública e as PPPs e concessões. Então, a gente sai de um conceito que é de manutenção da iluminação pública, sem nenhuma melhoria ou modernização,
E vamos para um conceito muito mais amplo, que parte de um plano diretor de iluminação pública, associado ao plano diretor do município, todo um trabalho de planejamento, de projeto em cada via da cidade, quer dizer, na maioria das concessionárias tem sido feito um projeto para cada logradouro do município. O setor privado vai financiar as atividades de expansão e modernização, vai fazer o investimento no curto prazo, em geral é de 3 anos no máximo, vai receber isso ao longo de 13, 15, 20 ou 25 anos, vai assumir a operação e manutenção no longo prazo, portanto, o município deixa de se preocupar com esse assunto, e eu tenho vivido isso muito de perto no grupo que atuo, e vejo outras cidades, quer dizer, a prefeitura tira esse assunto de lado e não se preocupa mais com isso. E tem ainda a garantia de um auditor independente, um verificador independente, que dá muita governança aí para os projetos. Do ponto de vista ainda de tecnologia e sistema, quer dizer, a gente sai da manutenção, faz o OIM agora, faz toda a expansão e modernização do sistema. Estamos implantando telegestão por uma questão de funcionalidades para operação e manutenção, mais ainda de eficiência energética adicional. Então, o tema ganha muita importância. A gente vai falar disso, mas nós temos defendido em todos os fóruns que a telegestão seja implantada em 100% do parque. Do ponto de vista energético, ela só vai fazer sentido para confrontar as medições de energia quando a gente falar em 100% do parque. E, por fim, Smart City, quer dizer, é onde a gente pretende chegar. Tá? Então, o guia vai ter eu fiz um sumário aqui, eu reduzi o sumário aqui, o guia é mais completo que isso, mas só para vocês terem uma ideia do que nós vamos falar hoje, é um glossário, porque tem muitos termos novos para o mercado de iluminação pública e para outros setores, os principais conceitos do sistema, requisitos e orientações para a especificação, normas e certificações já disponíveis. É óbvio que é um sistema ainda muito dinâmico, que está em fase de regulamentação, em estudo no Inmetro, a tecnologia tem mudado muito rapidamente, portanto, a gente não está preso a normas e certificações por enquanto, mas já estamos com alguns parâmetros iniciais. E aqui eu queria agradecer aí a cada um dos participantes desse comitê de telegestão, que permitiu que a gente realizasse esse trabalho. Eu vou citá-los aqui, a Evernet talvez seja o mais novo associado, o Gustavo Zarif está aqui com a gente, a Exat, que participa através do Denis, normalmente, que é um dos CEOs, a IHS é uma Tower Company, para quem não conhece, ela comprou a Sky Sites, que é uma empresa associada há muitos anos aqui, a KDL, que é uma empresa que está há muito tempo no mercado, menos tempo que o Klaus, né? Ledstar Unicoba, aqui é uma das líderes do mercado de iluminação pública em luminárias no país. Módulos LAN, que vai estar aqui representada pelo Cláudio, que foi coordenador do Comitê de Telegestão. O Módulos é uma empresa de sistemas de controle e telegestão. Omexon, obrigado, Ana, pela presença. Veio de Minas. Omexon é uma empresa do grupo Vansi, que também é concessionária em outros setores. Smart Green, de Curitiba. Tem muitos projetos já em andamento no Brasil e está com a gente há um ano e pouco. ST Engineering, uma empresa de Singapura, que está desde o início com a BCIP. Tecnovat, Luciano Rosito vai conversar com vocês daqui a pouco. Luciano é diretor comercial da Tecnovat, iluminação. A Telensa, através da Nova Quasim. Telensa associada diretamente da Inglaterra aqui e bem representada pelo Rain, desde o início com a gente também. E um agradecimento especial para o Lacaz, desde a fundação da BCIP aqui, pelo espaço, pela recepção. Obrigado aí, tem sido um prazer aí conduzir os trabalhos junto com vocês. Bom, eu vou convidar o Cláudio aqui para que fale um pouquinho do Comitê de Telegestão, do esforço que foi feito, e na sequência o Luciano vai conduzir a apresentação do nosso guia. Tá bom? Muito bem-vindos, obrigado pela presença.
e espero que aproveitem ao máximo aqui. Cláudio, por favor. Bom dia a todos. Reforçando aqui, mais uma vez, o agradecimento do nosso presidente Pedro Iacovino pela presença de todos. Tá? Hoje, com muita alegria e satisfação que eu posso estar apresentando pela primeira vez o Comitê de Telegestão. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. Dois estão aqui hoje também da nosso público virtual. Também, tá? Então, eu vou usar hoje também alguma brevidade na apresentação do comitê, até porque queremos dar algum foco, né, no próprio guia de telegestão e abrir também depois um período para que possam colocar questionamentos, né, e saber quais são os nossos propósitos também para o futuro do Comitê de Telegestão e aquilo que pensamos também da própria tecnologia. Tá? Então, o Comitê de Telegestão ele é jovem ainda, né, digamos, ele começou em janeiro de 2020, ainda vai completar 2 anos de existência, né, e ele é composto hoje, em sua grande maioria, ainda por fabricantes de telegestão. Mas já temos em sua composição outras empresas, gestores de concessões, gestores de projetos públicos, fornecedores de infraestrutura, como o próprio Pedro aqui mostrou, dentro da composição do comitê, né, e infraestrutura de suporte também à nossa tecnologia, com 11 empresas hoje no comitê. Tá? Mas, se me permitem, falar de comitê de telegestão e apresentá-la, falar um pouquinho também da sua história, né, qual foi a sua gênese enquanto comitê. Então, ele começa em janeiro, né, com um pequeno grupo de empresas, né, de fabricantes de telegestão que haviam acabado de se filiar, né, ou associar à ABCIP, não é? E elas se entraram dentro de um debate, né, que na altura parecia simples, né, e depois verificamos que não seria, que seria como é que nós podemos criar uma harmonização, né, entre os vários fabricantes de telegestão. E que eu quero falar aqui como harmonização? O desafio que surgiu, né, para que a gente se sentasse à mesa naquela situação era realmente fazer com que os sistemas de telegestão, aqui entre aspas, claro, conversassem uns com os outros. Tá? Isso era um desejo, era uma ambição, talvez foi o desafio, talvez tenha sido o motivador inicial da gente sentar à mesa e iniciar esse trabalho enquanto comitê. Tá? E aí, nessa missão de promover o debate, né, das tecnologias de telegestão, de uma visão holística do tema, né, de poder agregar outros dispositivos, nós iniciamos esse trabalho com o comitê. E, ao sentarmos na mesa, nós percebemos que realmente esse caminho não seria tão simples. Não seria tão simples por quê? Porque nós temos uma grande diversidade de tecnologias, nós temos uma grande diversidade de conceitos de como fazer a telegestão. Todos igualmente funcionais, todos igualmente bons, né? E aí, esse guia que nós fizemos, depois lá no fim eu vou fazer mais um parênteses, né, para mostrar a sua finalidade, né, veio nos fazer refletir o seguinte: nós, antes de pensarmos em nos harmonizar, antes de pensarmos em falarmos tecnologicamente uns com os outros, nós temos que nos conhecer primeiramente como fabricantes. Nós temos que nos conhecer primeiramente como tecnologia. E aí isso despoletou essa questão, né? Nós, de uma forma aberta dentro do comitê, entre todos os fabricantes, começamos a trocar impressões e começamos a nos conhecer. Tá? Nesse sentido também, aprendendo a nos conhecer, né? O que são cada uma das tecnologias, de uma forma muito franca, de uma forma muito aberta entre todos. Tá? Nós começamos também a olhar para os documentos que estavam sendo produzidos naquela época, né, sobre editais, licitação, outros documentos que apoiavam algum suporte licitatório, e começamos a perceber que algumas especificações, tá, elas não estavam em acordo, digamos assim, com o estado da arte daquilo que seriam as tecnologias. E hoje, se nós olharmos para o grupo de empresas que foi apresentado, é um grupo bastante representativo do nosso mercado. Tá? Não são todas as empresas, temos outras congêneres que estão no mercado e com bons produtos, mas o nosso grupo já nos permite, com muita alegria, dizermos nós somos representativos desse mercado de telegestão. Nós temos uma massa crítica suficiente para discutirmos telegestão. E ao olhar para esses documentos, surge a dúvida: olha, acho que antes mesmo, né, de nós aprofundarmos qualquer tipo de harmonização, nós precisamos balizar, né, tecnologicamente o próprio mercado. Isso sem nenhuma pretensão, né? Isso olhando realmente para a realidade, para o estado da arte que a gente tinha na mesa em discussão. E aí sim surge a motivação realmente de criarmos um guia de telegestão. E durante quase um ano, nós centramos as nossas discussões, para além de outras discussões paralelas, como o Inmetro, como conversas com a ANEEL, na produção de um manual de telegestão, que servirá de um guia
para que ele realmente sirva de referencial às especificações para a telegestão, de forma que essas especificações sejam abrangentes para todo o mercado. Então, nós entendemos que o mercado irá ganhar com isso, porque ao enquadrarem-se, né, dentro daquelas especificações, né, dentro do capítulo de especificações desse nosso guia, todos os fabricantes, nós já vimos aqui pela sua representatividade, estarão capazes de fazer o fornecimento também da sua telegestão dentro daquelas especificações. Tá? Então, seguindo aqui, né, dentro desses quase 2 anos, nós não apenas nos centramos no guia, também nos centramos em reuniões com o Inmetro, toda a questão metrológica, apoiar o Inmetro e também a ANEEL no sentido de explicar o que era a telegestão, né, que é um produto que não é um contador de energia elétrica, embora tenha que ser enquadrado dentro da metrologia legal, nós, de forma alguma, dentro do comitê, nos opomos, de alguma forma, a que isso aconteça, mas cabe-nos, enquanto fabricantes, passar essa sensibilidade, né, e passar esse saber, né, da telegestão também, para que o Inmetro entenda o nosso produto. E assim temos feito realmente um caminho pacífico, com eles de muita compreensão, de muito diálogo, né, e entendemos que realmente essa parte da metrologia está evoluindo. Ainda existem coisas a fazer, também existem coisas a serem ajustadas, mas o caminho está sendo feito, tá, de alguma forma. E olhando aqui para o futuro, né, da telegestão, né? Aí voltando para o nosso desafio inicial, né? Não, agora a gente já sabe o que cada fabricante é, a gente sabe que tem uma representação, nós já temos um guia de telegestão. E se nós voltarmos para o desafio que nos motivou a criação do grupo de trabalho, a gente percebe que falar em harmonização de tecnologia também fala-se em fazer uma aproximação ao sistema científico-tecnológico, universidades, centros de saber, e por aí em diante, para que nos deem justamente esse subsídio, né, tecnológico e de pesquisadores que nos possam ajudar nesse caminho. Então, a gente olha isso para o futuro. Acho que o caminho que foi feito agora foi o caminho necessário e útil para o nosso momento da telegestão no país. Tá? E promover realmente essa plataforma de integração. Né? Quando a gente fala harmonizar, conectar, seria integrar também. E existem formas já de eu fazer hoje em dia, mas nós precisamos realmente agora sentarmos na mesa e saber qual será o melhor caminho. Permanecer em colaboração com o Inmetro é importante, como eu falei, ainda existem coisas a fazer, ainda existem ajustes a serem feitos. Então, manter esse diálogo, essa aproximação pacífica com o Inmetro, tá? E aquilo que eu coloco no fim, né? E aí foi muito bem descrito também sobre a questão das cidades inteligentes pelo presidente Pedro Lacuvino, não olhar a iluminação mais só como uma fonte de luz, né? Sobre o seu fim, que é iluminar, obviamente, mas olhar também como uma infraestrutura de suporte àquilo que seriam as cidades inteligentes, né? Quer via telegestão, que está conectada em cada luminária, quer pela sua infraestrutura, os postes, o posteamento, que está difundido e massificado pelas cidades. Então, olhar também essa infraestrutura como um suporte à telegestão, porque nós sabemos que nem sempre todas as tecnologias serão passíveis de integrar, mas nós precisamos de alguma coisa que é suporte dentro do nosso ecossistema de cidades inteligentes. Tá? E, dentro desse contexto aqui, e agora partindo realmente para aquilo que seria o nosso foco de hoje, a apresentação do Guia Telegestão, eu voltarei no fim para questionamentos que queiram colocar, curiosidades que queiram saber sobre como foi feito esse processo de construção e esse debate para o Guia Telegestão. Eu queria convidar o meu colega, o engenheiro Luciano Rosito, para que venha fazer a apresentação, então, do Guia de Telegestão. Muito obrigado. Pessoal, bom dia a todos, a todas. Bom dia ao pessoal que está nos assistindo também, o evento híbrido. Obrigado pelo convite, a ABCIP. No início eu estava comentando com o Cláudio, né? Eu cheguei um pouco depois, mas talvez como o Cláudio falou na hora certa, para esse trabalho que estava sendo desenvolvido já há um bom tempo por vários participantes do Comitê de Telegestão, e a gente concluir praticamente, tive a tarefa final aí de concluir, de compilar os dados, de chegar aí com a ajuda de todos, com a ajuda de quem estava chegando também, do Gustavo e outras pessoas que estavam chegando, a gente fez o esforço final aí para compilar esses dados e chegar nesse guia que eu vou apresentar hoje. Então, a ideia é falar um pouco sobre o que está aqui no guia, e depois também abrir para perguntas, entender aonde a gente quer chegar com isso, e também a evolução constante que a gente vai ter desse material. Então, o Pedro já tinha apresentado aqui um resumo, eu vou comentar rapidamente sobre todos
os capítulos aqui, falar um pouco sobre cada um. A ideia não é trazer detalhes, eu recomendo e convido todos a lerem aqui, também contribuírem, depois com a evolução desse trabalho. Mas o Pedro já fez a abertura aqui também, já falou um pouco sobre a DCIP. Eu acho que é interessante também, além do que o Pedro comentou, né, essa atuação, e o Cláudio também, do Comitê de Telegestão nas tratativas com o Inmetro, a ANEEL, demais órgãos reguladores, e a integração também com outras associações, como a Abilux também, e que a gente procura sempre trocar essas informações também e conseguir chegar num trabalho integrado com todo o segmento. Os objetivos, né, desse guia, já foi falado, mas estão claros aqui, eu queria falar, além de difundir esse conhecimento dos sistemas de telegestão, né, é um guia que a gente procurou, ao mesmo tempo, ter um guia para quem está começando agora, conceitos mais básicos, então, o mais didático possível, para quem está tomando os primeiros conhecimentos com... Sim. Para quem está tomando o primeiro contato, quem está começando nesse tema de telegestão, mas também para quem já conhece ou para quem já teve algum contato. Então, a gente está procurando abranger aí diversos níveis de conhecimento e de interação com sistemas. Então, desde os conhecimentos básicos, a gente não privilegiou ou não determinou nenhuma tecnologia, pelo contrário, a tecnologia entra como anexo, como uma orientação. Então, a ideia mesmo é fazer uma especificação técnica, levantar os aspectos da especificação técnica e os requisitos normativos. E é um guia por requisitos e não por tecnologia. Então, esse foi um dos objetivos também que a gente procurou deixar bem claro isso, não tender para nenhum modelo, tecnologia. Isso é muito dinâmico também, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado por coordenar também grupos de revisão de norma da ABNT, do COB. A gente tem essa experiência, né, de tentar o máximo não limitar ou não restringir uma certa tecnologia. A gente não sabe o que vem pela frente, então a gente tem que estar preparado e deixar o mais aberto possível para a tecnologia, mas ao mesmo tempo deixar seguro para aquilo que está sendo especificado, para aquilo que está sendo aplicado. Então, a abrangência de qualquer tipo de iluminação exterior, além de iluminação pública, claro que é o objetivo, e que eu falei das evoluções tecnológicas e integração com outros equipamentos. A gente também, como eu falei da integração, né, a DCIP recomenda a consulta do site da Abilux. Aqui a Abilux representada pelo meu amigo Isaac Rosenblatt, aqui diretor técnico da Abilux. Então, a gente recomenda essa integração entre as associações e também fazer a leitura dos guias, de todo o material técnico disponível de alta qualidade no site da Abilux, falando justamente dessa integração do sistema de telegestão com as luminárias. Aqui é um dos slides que eu queria deixar o maior recado, né? Não é sobre o glossário. O glossário aqui é o capítulo 3, que a gente também procurou, para quem não está tão inteirado desse tema, apresentar esses termos técnicos no início, mas esse slide eu fiz pensando no Isaac. Por quê? Por que eu falo isso? Porque a gente tem hoje uma tecnologia de controle de iluminação com relé fotoelétrico. O liga e desliga com determinados horários, com determinados níveis, e a gente está sujeito ali ao comportamento do relé fotoelétrico. Eu vou parafrasear aqui o Isaac. A gente tem um equipamento aqui que está totalmente ultrapassado e aplicado amplamente nos sistemas de iluminação das cidades no Brasil. Então, a gente tem que andar para frente, a gente tem que ver o que tem de tecnologia e aplicar a tecnologia de telegestão de forma cada vez mais consciente e massiva. Um dos objetivos desse guia é isso, é dar segurança para quem for utilizar a telegestão, utilizar de forma consciente, fazer essa transição do relé fotoelétrico, que a gente conhece como relé fotoelétrico, o nome técnico é relé fotocontrolador, a gente cita a norma aqui do relé fotoelétrico, mas fazer essa transição do controle simples, de um controle impreciso, para uma tecnologia que está disponível para a aplicação de todos. E a gente quer justamente acelerar de forma consciente essa implantação da telegestão no Brasil. É dar ferramentas, elementos para que as pessoas conheçam e discutam cada vez mais como aplicar a telegestão. Como o Pedro falou, a gente passou da fase de simplesmente trocar o LED. Como pergunta qual é o futuro da iluminação. Em termos de tecnologia, a gente sabe que o LED ainda evolui e que tem outras formas aí que talvez surjam mais eficientes ou com outras aplicações. Em termos de futuro da iluminação, o sistema de controle é o futuro da iluminação. É aplicar essa tecnologia, combinar a tecnologia LED ou outras tecnologias, conseguir eficiência energética e conseguir também aplicar o sistema de controle. E aí isso abre inúmeras portas aí para a gente aplicar e obter ganhos com essa tecnologia. Então, esse é o objetivo principal, a gente fazer essa transição consciente do relé fotocontrolador, da fotocélula, como é conhecida popularmente, para o
controlador para o sistema de telegestão nos seus mais amplos aspectos normativos e também de regulamentação. Capítulo 4, a gente tem os conceitos, os principais conceitos do sistema de telegestão. Então, a gente começa esse capítulo com um histórico, né? Justamente falando aí do relé fotoelétrico, do fotocontrolador, de que maneira é hoje e para onde a gente está indo com o sistema de telegestão. E aí a gente fala também da integração do sistema com as luminárias, a aplicação do controle da telegestão, a conectividade, que é um tema muito importante, e as tecnologias. Ao mesmo tempo que a gente não pode detalhar tanto, a gente procurou também não ser superficial. Mas, como eu falei, talvez desse trabalho aqui surjam anexos, apêndices, guias, para detalhar certos tipos de pontos que estão aqui no guia. Os principais atributos, então, que são o controle e regulação do fluxo, o sistema de economia de energia, georreferenciamento, um tema muito importante nos sistemas de telegestão, segurança e resiliência. E também, no final, uma parte que a gente fala sobre a evolução do sistema de telegestão e geração de receitas acessórias para PPPs. No início, nos objetivos, né, um dos grandes objetivos também com esse guia é auxiliar os estruturadores, quem está começando a estruturar processos de PPP, mas não só isso, né? Para um gestor público, para um técnico municipal que está iniciando o contato com telegestão, também é importante, mas para uma PPP também, como a gente falou, a questão de geração de receitas acessórias. E, por fim, nesse capítulo 4, também a gente vê aí um detalhamento do despacho da ANEEL, o despacho 368 de fevereiro de 2020, onde tem aí os 3 modos de operacionalização do faturamento da energia elétrica consumida num ponto de iluminação. Então, aí tem o detalhamento disso, é importante também remeter a essas resoluções normativas, despacho da ANEEL, onde muito esclarecimento a gente tem na relação, muitas vezes, do poder público, da concessionária de iluminação com a distribuidora de energia elétrica. Semana passada eu estava participando, na quarta-feira passada pela manhã, de uma reunião também para esclarecer alguns pontos aí da Federação Nacional dos Engenheiros com uma distribuidora de energia, justamente para harmonizar aí as normativas da distribuidora de energia no que diz respeito à telegestão. Então, acho que a ANEEL avançou muito nesse tema nos últimos anos. O Inmetro também agora está procurando, aí, participando diretamente dessa discussão com o Inmetro, mas a gente já tem ferramentas que auxiliam nessa harmonização aí dessa relação entre município e distribuidora, e a gente também colocou aqui no guia um ponto importante. Capítulo 5, a gente fala da adequação dos requisitos, né? Então, a gestão por requisitos e não por tecnologia. Para a gente levar em conta conectividade, alcance e capacidade de ampliação do sistema, a questão da escalabilidade, redundância, segurança da rede de dados, integração do controlador e da luminária e a experiência de cada fabricante de serviço pós-venda e outros aspectos que a gente trata nessa gestão por requisitos. Outro ponto importante também, que a gente discutiu bastante na elaboração do manual, é essa questão da interoperabilidade, tanto do sistema com outras plataformas e também a integração com sistemas mais amplos destinados às cidades inteligentes. A questão do sistema aberto também a gente trata no manual, o município não ficar vinculado a uma tecnologia, a um provedor, e o uso dos APIs também, com a integração de diferentes sistemas e outras plataformas. Estou passando aqui por alguns temas, depois a gente também pode, nas perguntas, detalhar algum tema, alguém precisa fazer alguma colocação. Por fim, a gente chega no capítulo 6, onde tem aí as orientações para o sistema de telegestão, uma tabela, onde a gente tem 4 pontos-chave, onde nessa tabela são detalhados os fatores de desempenho, os requisitos do equipamento de telecomando, as controladoras, os requisitos dos concentradores da estação base e os requisitos da plataforma de software, onde tem uma tabela com o tipo de requisito e o que é recomendado. Então, a tabela bastante clara, orientativa, não muito carregada de texto, pode até ser aprofundado um pouco cada um desses temas, mas com as recomendações, com essas orientações, para fazer uma especificação ampla, sem restringir tecnologia, mas uma especificação ampla, mas que garanta a operação, a qualidade do sistema de telegestão. E no capítulo 7, a gente coloca aí as resoluções, as normativas e certificações, as resoluções da Anatel, a norma de relé fotocontrolador, que eu estava citando agora há pouco, e a cartilha da Bilux para a especificação de luminárias para fazer essa integração. Durante a elaboração do manual, a gente também tinha colocado dentro, e optou por fazer um anexo, para quê? Para descrever as tecnologias, não no sentido de dizer qual é a melhor, quais são os pontos positivos, quais são os pontos de melhoria, quais são as vantagens e limitações,
a gente não fez isso, a gente fez simplesmente falando, descrevendo as tecnologias, e a gente discutiu que isso poderia, inclusive, ser um trabalho posterior de detalhar cada uma delas, um pouco mais, para que aí cada um entenda mais aprofundadamente cada uma das tecnologias que a gente vê aqui na tela. Então, aqui a gente citou as tecnologias, um breve texto, uma breve explicação sobre cada uma. A gente teria também material e muito conhecimento. Eu aprendi muito durante esses meses, à frente dessa compilação desse trabalho, não só sobre tecnologias, a aplicação, as discussões, a seriedade do Comitê de Telegestão, a maneira como está sendo tratado todo esse tema, e a gente trazendo aí, por fim, esse manual, esse guia à disposição de todos para a gente poder discutir e aprofundar sobre esse tema. Era isso que eu tinha que apresentar, fiz um breve resumo aí do manual, espero que tenha sido esclarecedor e deixo aberto para perguntas. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Bom dia, eu tenho um comentário e uma pergunta. Um comentário é que realmente a BCIP e esse grupo de trabalho estão de parabéns, porque realmente é um trabalho muito bonito. Parabéns para o grupo. Em paralelo a isso, eu gostaria de tocar um outro ponto. O outro ponto é o que o Inmetro está fazendo. Então, a minha impressão é de que o Inmetro está engessando o controle de medição de energia, desnecessariamente, porque pode ser feito de maneira muito mais simples. Existem maneiras mais simples de fazê-lo. E, então, o que eu vejo como possibilidade não seria não só mais simples, como eles estão tornando o sistema mais caro, muito caro. Então, o que eu vejo é que poderia ser feito esses sistemas que a gente usa para telegestão, seria ter uma portaria separada. Quer dizer, não precisa ser dentro dos medidores em geral. Porque os medidores em geral, aquilo é muito complexo. Não precisa disso aí. Pode ser algo muito mais simples, muito mais barato e que vai justamente de encontro ao que foi falado pelo Dr. Pedro, que é a expansão da telegestão em toda a iluminação pública. Então, eu gostaria que, se você puder, comentar um pouquinho sobre isso. Obrigado. Ok, a gente vem acompanhando essa discussão com o Inmetro já faz alguns anos, essa primeira intenção de regulamentar. Durante esse meio tempo, o Inmetro também está passando por uma transformação. E desde o início do comitê, eu convido o Cláudio também para me ajudar aqui e dar detalhes na resposta, mas de uma maneira geral, a gente vê uma disposição do Inmetro em discutir esse tema, em chamar os envolvidos a participar e a dar contribuições sobre esse tema para que não aconteça esse tipo de problema que a gente já viu em outros regulamentos, que a gente vê em luminárias, justamente para não ter esse problema de limitar a tecnologia, de encarecer produto, pelo contrário. E principalmente, aí, vou dizer, nos últimos meses, ou talvez nos últimos anos, a gente vê essa sensibilidade do Inmetro em tentar chegar num consenso e que se consiga, ao mesmo tempo, garantir a qualidade, a confiabilidade dos sistemas, mas não inviabilizar a aplicação, pelo contrário. Então, Cláudio, se puder dar uma contribuição aqui também, né, porque houve recentemente também uma discussão mais técnica, detalhada sobre isso, onde já se percebe também uma evolução nesse tema. Só mais uma palavrinha. Quem sabe o que é bom para o Brasil está sentado aqui e não me xerei. Então, mais uma vez, bom dia. De fato, enquanto Comitê de Tecnologia, não posso deixar de concordar também com seus comentários, no sentido que existem formas efetivas, mais simples, de se poder tratar o tema da metrologia legal, digamos assim. Tá? O próprio manual, que é o artigo 26, ele trata de algumas alternativas, ao próprio Inmetro, sobre a forma como se pode fazer isso. Tá? Mas o Comitê de Telegestão também tem aquela preocupação
né, a solução em metro ela também pode ser uma solução incontornável. Então, nós, estrategicamente, e isso não é nenhuma forma de desacordo, não, concordo plenamente com aquilo que falou, mas nós, estrategicamente, enquanto comitê, também temos que perceber quais serão os melhores caminhos de criar aqui, talvez, não uma harmonização como nós queríamos no Comitê de Gestão, mas uma harmonização entre fabricantes em metro. Tá? E nós temos promovido algumas reuniões com eles, tá? Do comitê, da ABCIP, já fizemos 2, e a última muito recente, até inclusive foi na semana passada, com eles, né? Onde nós passamos, inclusive, e tocando outro ponto muito importante que falou sobre os custos do produto, sobre a inviabilização do produto para o mercado, nós levamos essas métricas para o metro, né? Porque nós, enquanto comitê, nós reconhecemos que nas conversas passadas nós falávamos muito de inviabilização. Vai inviabilizar, vai ficar mais caro, mas mais caro quanto? Quanto percentualmente isso representará para os fabricantes de telegestão? Qual é o preço de mercado? Né? Não é, hoje, nós estamos quase como no mercado imobiliário. Né? Nós não podemos falar nós falamos do preço da telegestão. O mercado diz o preço da telegestão. E nós, cada vez mais, temos que fazer o esforço de conseguir chegar a esse valor, porque senão estamos realmente fadados, independentemente de metro, independentemente de resoluções, né, a não levarmos esse grande projeto para o Brasil, né, da eficiência energética através da telegestão à frente. Tá? E, realmente, quando nós passamos a levar essas métricas financeiras, econômicas para o Inmetro, eles ficaram realmente muito sensíveis. Tá? Eles perceberam que, realmente, aquilo era importante. E aí foram discutidas, né, com o Inmetro, zonas de transição. Tá? Não zonas de transição, ou períodos de transição, né, para essa regulamentação. É claro que nada está aprovado, né? Isso carece ainda de mais discussões, mas períodos em que as empresas possam ter o seu tempo de adaptação, né, com requisitos mais flexíveis, digamos assim. Tá? E, dentro desse período, né, nós podemos voltar à discussão, né, num período alargado, para que nós também, enquanto fabricantes de telegestão e o próprio método, a gente possa entender o mercado, o que está acontecendo no mercado, né, a partir do momento que surge também uma regulação com o Inmetro. Né? Então, da última reunião foi isso que foi falado, né? Um período de graça, eu chamo um período de graça, né? No sentido de, ok, vamos reduzir requisitos para que vocês consigam realmente fazer essa homologação, vamos deixar os requisitos mais apertados, que podem realmente, hoje, no presente, inviabilizar o produto mais para frente. Tá? Eu só não falo aqui ainda em números, porque ainda estou produzindo a ata dessa reunião para compartilhar com o próprio Inmetro, né? Mas realmente a concessão desse período de graça, tá? Para que a gente crie essa adaptação e essa viabilização para o mercado. Tá bom? A resposta da pergunta do seu Isaac aí, ela está bem definida. A consulta está em aberto, ele pode chegar lá, participar, e dar a sua opinião sobre a parte metodológica, tanto da ENAJU, quanto do prédio. Eu acho que você tem que escrever, se mais lógico, essa consulta pública. Ela está em aberto até o final do mês. Exato. Obrigado, Sr. Cláudio. O Sr. Cláudio faz parte conosco pela KDL também, do Comitê de Gestão, e é fato que eles, há 2 semanas, lançaram essa consulta pública desse primeiro draft de manual de RTM, né? E nós fomos aconselhados, inclusive, na reunião com o Inmetro, que nós colocássemos as nossas pretensões, nós colocássemos as nossas proposições também juntamente, e para que, em conjunto, a gente pudesse também se alinhar nessas respostas para criar uma força ao próprio pleito, né, juntamente com o Inmetro. Cláudio e senhor presidente, estão chegando perguntas aqui da internet, através do Zoom, né, quem está nos acompanhando. Chegaram 2 perguntas de natureza tecnológica, que eu acho que vocês têm toda a condição de dar a resposta. A primeira é do José Renato Peron, e ele comenta o seguinte: as 2 maiores cidades do país hoje, ele quer dizer São Paulo e Rio, controlam a iluminação pública através de comando em grupo, com chaves de controle. O guia abre espaço para uma telegestão com chave de comando em grupo também? Essa tecnologia deve continuar ou a tendência é individualizar o comando das unidades? É assim, tudo vai depender, tecnicamente falando, de como é que está a infraestrutura de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão para o circuito de iluminação. Tá?
Nós, dentro do comitê, no guia, nós não propomos uma tecnologia individual ou uma tecnologia em grupo. Nós propomos, né, critérios para a adoção de uma tecnologia de telegestão, seja ela aplicada numa chave, que a gente chama, dentro do nosso mercado, de chave magnética, ou individualmente na luminária. É claro que a infraestrutura elétrica ela cria restrições, né? Se eu tenho uma infraestrutura elétrica que ela não é dedicada somente à iluminação, como é que eu vou medir a iluminação? Como eu vou colher os frutos das economias geradas pela telegestão? Então, existem requisitos de infraestrutura que devem ser cumpridos, tá? Existem dificuldades também que devem ser acrescidas, né? A própria infraestrutura extra, digamos assim, que deve ser criada quando fazemos um comando de grupo. O que eu quero dizer com isso, tecnicamente falando? Quando nós fazemos a telegestão, nós temos dois tipos de comando, né? Um comando de potência, digamos assim, ou seja, energizar, dotar a luminária de energia, acender a luminária, e temos um sinal, digamos, de controle, que deve ser usado para, por exemplo, dimerizar a luminária de acordo com os perfis que estão armazenados nessa controladora. Então, vejam bem, se eu tenho uma controladora em grupo numa chave magnética, ou seja, a parte de potência naturalmente já está lá, tá? Com a ressalva de que, se o circuito não for dedicado, tudo aquilo que eu colher de economia não vai servir de nada, porque eu estou misturado com outras cargas que não são de iluminação. Mas vamos supor o cenário ideal. Tem um circuito dedicado, coloco uma chave de iluminação, faço a comutação de potência, energizo a iluminação, e aí tem a questão do controle. Porque se eu só tiver a telegestão sem controle, eu vou ter um ganho operacional, digamos assim. Vou saber se uma luminária queimou, vou saber se uma luminária está acesa durante o dia, né? Vou ter algum conjunto de alarmísticas, dependendo dos algoritmos que correm em cada controladora, mas a dimerização, que é fundamental para a economia de energia, ela não vai ocorrer, a não ser que eu lance uma infraestrutura extra para esse sinal de controle. Então, tudo isso, num estudo, num planejamento, ele deve ser considerado, né? Infraestrutura, que eu digo, por exemplo, é mais um cabo, né, que vai sair dessa chave de controle em grupo, né, e percorrer cada uma das luminárias que são afetadas por ela para criar realmente esse comando de dimerização, que é o que traz economia para além da economia de energia, né, aquilo que economicamente interessa, para além da economia com a operação, que já será alguma, né, mas a mais importante acaba por ser a energética. Tá? Então, são essas considerações, nós somos contra, nós somos a favor. Tem que ser levado em conta alguns aspectos. Complementar. Sim. Só complementar, acho que a pergunta, Zé Renato, né, muito boa, porque assim, falou de duas cidades, onde São Paulo tem uma característica específica também de transformadores próprios para a iluminação. O Rio tem suas características específicas. Mas pegando o gancho dessa pergunta, a gente vê também várias cidades, em vários estados, onde tem comando em grupo, em praças, em canteiro central, em canteiros centrais de avenidas. Então, no manual, a gente colocou um histórico do que é a chave de comando em grupo. Para quem não é do meio também, a gente teve até uma discussão, assim, o que faz realmente essa chave, né? Para quem desconhece a operação, mas então a gente faz um histórico de como é o sistema hoje e como o Cláudio falou, gestão por requisitos. Então, é possível, sim, mas a gente não recomenda se isso é a melhor forma, se é melhor individualizar, então a gente deixa a critério de depois quem for avaliar isso. Então, só esse paralelo, isso vale para todas as cidades que tenham um comando em grupo simples numa praça, por exemplo. Acho que havia uma questão ali atrás, né? Só uma pergunta a respeito da dimerização, que é uma questão que eu tenho. Hoje a gente está eu já estou implantando um projeto piloto, né, a gente já está com um controlador, com linha forte. E a norma atual, né, a 5101, quando a gente define, né, o quanto que a gente tem que utilizar, né, de potência, isso é feito na norma, considerando as vias, né, e essa via a gente calcula ela a partir de um determinado horário, né, de horário do pico. Como hoje eu já tenho, né, implantado, eu já consigo dimerizar, tecnicamente eu já consigo dimerizar, já consigo programar a minha dimerização. E a minha questão é a respeito da norma, né, da possibilidade, porque a norma exige baseado num cálculo feito baseado num determinado horário. Sendo que depois desse determinado horário, se eu refizer os cálculos, teoricamente eu poderia estar colocando uma potência bem menor ali naquelas minhas vias. Aí a minha pergunta é,
gostaria muito de poder fazer alguns estudos, né? De forma que, sei lá, de meia-noite às 5 horas da manhã, por exemplo, eu possa administrar, né? Efetivamente, hoje eu posso. Por cálculo, teoricamente, se eu fizesse essa nova consideração para um novo horário, eu poderia. Só que pela norma, eu posso, porque a norma em vigor, ela exige esse horário. Não sei se vocês estão conseguindo minha pergunta, né? Porque a norma exige um horário. E eu sei que a norma está sendo debatida e tudo, né? Mas hoje, na atualidade, eu consigo fazer essa administração? Eu posso, pela lei, eu poderia fazer essa administração já? Já está utilizando isso para já ter uma economia do que eu já tenho no meu parque? Pode ser. Então, eu fui o coordenador da revisão da norma em 2012 e depois ela passou por uma emenda em 2018. E realmente esse foi um dos pontos que ficou dúvida, porque a metodologia até então era essa. E na revisão da norma, que não está em vigor ainda, mas está em fase final, já foi para a consulta nacional, voltou, talvez provavelmente ela vá voltar para a consulta nacional antes de ser publicada, nas próximas semanas ou meses, e ela já estabelece critérios melhores. Eu diria que hoje, olhando o que está na norma, hoje, na 5101, a versão 2018, que foi a última emenda, fala nesse horário. Então, por norma, eu diria que o que deve ser considerado é nesse horário. Mas também a gente sabe que existem estudos que podem já utilizar o texto, o texto da nova norma não tem valor normativo, mas a gente está numa fase aí de discussão durante todos esses 3 anos de revisão da norma, onde se estabeleceram critérios mais rigorosos, inclusive, para saber qual o ponto correto de dimerização. Por quê? Porque a norma atual ela é muito simples no horário. Se a gente levar em conta vários fatores que existem, por exemplo, aumento da fadiga no período noturno, aumento da velocidade média, a gente também tem que controlar isso para saber até que ponto a gente pode dimerizar. Se é 10%, se é 20%, se é 30%, de acordo com o projeto. Então, tem vários textos na minuta da futura norma, onde são tratados, eu acho que se tiveres acesso, já deve ter acesso a essa minuta, senão a gente pode também encaminhar esse texto que foi para a consulta nacional, então ele estava público lá, pode ser discutido por todos aqui, e se houver tempo ainda modificado, para já estabelecer quais são esses critérios para poder fazer a dimerização. Eu recomendaria isso. Mas sendo bem objetivo, pelo que está na norma hoje, é nesse horário. Hoje, por enquanto, pelo que está na norma, seguir o critério desse horário que está na norma atual. Essa norma a gente já esperava que tivesse publicada, teve muita discussão, teve muita contribuição, no final teve muitos comentários na consulta pública que gerou essa demora na publicação, senão ela já estaria publicada. No último evento da ABCIP, inclusive em novembro de 19, eu fiz uma palestra lá no Fórum de Iluminação da ABCIP, justamente sobre, na época, 2 anos atrás, estava em discussão, eu detalhei um pouco dessa discussão, como ela estava na época, esses critérios de dimerização, que vai deixar bem mais claro, mais complexo, mas mais claro essa forma de como deve ser avaliado para saber o nível de dimerização correto a cada horário da noite. Bom, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui dos colegas. A gente vê que essa interação nossa com os órgãos reguladores, seja INEP, seja a ABNT, é muito crítica. Eles fazem parte do arcabouço regulatório legal do país, nós temos que achar soluções conjuntas, né? Tem uma pergunta do colega aqui, Antônio Alvarenga, que está nos assistindo pelo Zoom, que parabenizou a ABCIP pela iniciativa. Faz uma pergunta aqui muito importante, olhando para frente. De que forma a implantação da tecnologia 5G vai impactar os sistemas de telegestão já implantados? De que forma poderá impactar os futuros sistemas de telegestão? Como é que vocês enxergam o 5G nisso? Fique à vontade para responder. E a gente tem associado aqui, o Telecom, o Gustavo está aqui, se quiser fazer uma observação depois, fique à vontade, Gustavo. Bom?
Exatamente. Então, qualquer dos nossos pares aqui do Comitê de Telegestão sintam-se à vontade para intervir, porque nós somos um conjunto de saberes, né? Cada um sabe um pouquinho mais sobre uma determinada área. Tá? Então, fique à vontade, Gustavo, por favor. Bom dia a todos, obrigado pela pergunta do Antônio. O 5G está chegando no mercado, existe uma grande expectativa, ele é mais uma tecnologia complementar. Hoje a gente já tem dentro do portfólio de tecnologias já sendo licenciadas, como o IoT, inclusive consta também dentro do nosso guia como uma tecnologia apta. Na medida em que o ECTE vai avançar, né, para o 5G, a gente vai observar com atenção como o mercado vai receber essa questão para a iluminação pública, especificamente aqui nesse caso da gestão. Então, é mais uma porta que entra. De fato, tem uma questão relacionada ao consumo de bateria, a gente está falando aqui dentro sobre o consumo de bateria, e sempre que uma nova tecnologia chega no mercado, existe essa avaliação do custo-benefício dessa tecnologia para esse determinado nível. Certamente o 5G vai ser disruptivo para diversos mercados, olhando especificamente a telegestão. Certamente o mercado agora vai começar a avaliar como TPGs sendo lançadas a partir do próximo ano, se as condições técnicas são compatíveis com aquilo que hoje se busca na telegestão. A gente tem que ter uma solução que integre todos os requisitos especificados aqui nesse guia, mas que também seja viável do ponto de vista de consumo de bateria, porque existe aí uma questão técnica. Então, eu vejo hoje o 5G, eu vejo as tecnologias licenciadas já aptas, junto com outras tantas listadas aqui no guia, para atender o guia de requisitos de telegestão. Ainda acho que a gente vai entender ao longo dos próximos 2 a 24 meses como que essas novas tecnologias, especificamente o 5G, pode e se pode atender. Né? Certamente pode atender, mas se faz sentido econômico incorporá-la especificamente à etapa de telegestão. Assim que, pelo menos, eu enxergo. Eu só daria aqui uma visão complementar, tá, de tudo que o Gustavo falou. Realmente, 5G vem com uma tecnologia promissora e contra isso nós não vamos discorrer, porque isso é fato, né? Velocidade, né? Abrangência não no sentido de tamanho, mas de poder ser amplamente colocado e instalado nas cidades. Enquanto fabricante, nós ainda temos uma incógnita, enquanto fabricante de telegestão, porque, como todos sabem, nós cada vez mais temos que reduzir o preço da telegestão, porque existe o preço de mercado. Né? E nós não sabemos até que ponto aquilo que nós chamamos um módulo de rádio, ou seria um modem, no caso do 5G, a que preço ele chegará no mercado. Nós acreditamos que o preço não será elevado, que se essa tecnologia se massificar, também as escalas de produção desse item serão outras. Tá? Mas se nós hoje compararmos, por exemplo, algumas tecnologias de modem, né, com alguns módulos de rádio que servem de forma eficaz e eficiente à telegestão, realmente há um abismo, né, de preços entre uma tecnologia e outra. Tá? Então, o grande senão para os fabricantes de telegestão não será a integração, porque a integração, como a gente tem discutido, seria um sonho, podemos fazer com as controladoras falassem umas com as outras, ela se pode dar na camada de software. Isso já existe hoje. Então, aquele futuro que a gente fala, muito provavelmente vai nos conduzir para as integrações a nível de software. Então, o passado vai coexistir de forma pacificada com o futuro. Tá? Enquanto fabricantes, existe realmente essa questão do custo. Tá? Mas não dá para antever isso agora. A escala, a nível mundial, é que vai dizer isso. Hoje a telegestão não se pauta no controle de iluminação pública e realizar alguns tipos de serviços complementares. Então, você pode acionar equipamentos elétricos, pode obter informações de mais diversos tipos, mais diversos níveis. Com a tecnologia que nós temos hoje, 2G já é suficiente para transladar qualquer informação que nós temos na tecnologia de iluminação pública. 2G. Porque se a gente falar em só 4G hoje, nós não atendemos metade do Brasil. Tá? Então, a nossa tecnologia de telegestão, ela abrange desde GPRS, 2G, 3G, 4G. 4G, na maioria das cidades, não tem. Então, ela não funciona, na maioria das cidades, para quem tem só 4G. Tá? Mesma coisa, o sistema LoRa. Funciona em 187 cidades no país. Tem 5.750 municípios no país. Então, essas tecnologias todas de comunicação,
Elas são importantes, elas trazem benefícios grandes, e eu acredito que o 5G vai trazer novidades para a gente agregar na telegestão. Isso sim, nós vamos ter um paralelo de 5G na telegestão para buscar e trafegar informações bem diferentes daquilo que a gente trafega hoje. Eu vou poder trafegar informações de telefonia, criar redes privadas de telefonia, através da telegestão. Isso vai ser permitido, vai ser ótimo pelo 5G. Mas não acredito que o 5G vai mudar a rota da telegestão nos próximos 10 anos. Ok? Eu gostaria de aproveitar a pergunta que foi feita sobre o 5G e perguntar o seguinte: se com a entrada do 5G, nós vamos poder colocar na luminária, ou no sensor, mais 3, 4 sensores dentro, com mais possibilidades, se o que não vai acontecer é que a concorrência, não a concorrência, a portaria que está sendo colocada para sugestões, se ela já não está atrasada. Porque o 5G vai entrar agora. Metade do ano que vem, o 5G está em todas as capitais. Então, será que o que nós estamos fazendo agora com o metro já não está atrasado? Tomar a palavra para responder. Estou baseado um pouco também nessa reunião bem recente que nós temos aqui, né? A norma que está lá publicada para consulta, ela não especifica a tecnologia de conectividade, tá? E dentro da nossa discussão na semana passada, abriu-se o parênteses, ou seja, o Inmetro, ele não pretende avaliar toda a cadeia de comunicação que está sendo utilizada, né? Se os desenvolvedores de soluções fizerem a sua implementação de acordo com um paradigma, digamos assim, que a comunicação do consumo ela vai assinada. Tá? Isso, em termos de engenharia, quer dizer que tem que se colocar lá uma linguagem bem simples, tá, gente? Um código, e esse código deve chegar íntegro na plataforma de gestão, de gerenciamento. Tá? Então, eles vão analisar a parte metrologicamente relevante, que é hardware, e o firmware, que é o software que está embarcado na controladora, responsável pela medição, e a medição, ao ser comunicada, se ela for assinada, eles não se preocupam com essa cadeia de comunicação. Ela é livre, eles não querem saber como a gente trafega esse dado. Ele quer saber que, quando chegar no sistema, essa assinatura está íntegra. Se eu emitir uma certa assinatura e, do outro lado, ela chegou íntegra, ele nem vai querer verificar se o valor do consumo está correto ou não. Isso ele já faz na parte da homologação e verificação inicial. Ele só quer saber se a cadeia de comunicação ela estava íntegra, se ela não foi violada. Isso ele faz pela simples comparação da assinatura. Mas esses novos sensores, eles vão consumir energia também. Claro. Então, o que vai acontecer? Hoje, o que está sendo colocado em consulta somente o consumo nas condições atuais, e não nas condições com mais 3, 4 sensores dentro. Então, o que vai acontecer? Se alguém quiser colocar um sensor já melhorado, não vai ser possível, porque já vai estar medindo errado. Entendi a sua questão. Tem a ver muito com o consumo intrínseco da controladora. Ou seja, a controladora, per si, ela tem um consumo dela para o seu funcionamento. Esse consumo deve ser o tão baixo quanto possível. Isso tem ensaios de verificação que permitem aferir isso, como as correntes de partida, consumo inicial, etc. Com uma tecnologia voltada para rede celular, digamos assim, nós sabemos que os consumos são maiores. E isso poderá levar também a um maior consumo dessa controladora, e com a potência das luminárias cada vez caindo mais, a gente tem que tomar esse cuidado de não aproximar o consumo da nossa controladora a uma ordem de grandeza comparativa com as próprias luminárias de baixa potência. Tá? Também temos luminárias LED de alta potência. Tá? Mas isso é uma preocupação relevante, só que nós, nesse momento ainda achamos prematuro discutir sobre esse consumo. A gente tem que ver como é que a tecnologia efetivamente chegará no mercado, se vai ter algum fabricante que vai produzir esse modem, digamos assim, com uma tecnologia low power, que vai permitir estratégias onde a gente, através do software embarcado, possa desligar e ligar o modem em momentos específicos para tentar baixar esse consumo médio. A preocupação é muito relevante.
mas temos que esperar ainda algum tempo para verificar como é que essa tecnologia chega ao mercado e que estratégias ela vai permitir para que ela funcione como uma tecnologia low power. Tem mais uma pergunta aqui de um internauta, uma pergunta interessante. Diego Santana diz o seguinte: os editais de PPP da Caixa Econômica Federal hoje apresentam cerca de 60 funcionalidades que os dispositivos de telegestão precisam ter. O guia que nós estamos lançando nesse momento tem aderência com os editais? Sim, o guia inicialmente ele foi criado porque existiam imprecisões, né, e em alguns casos até incorreções relativas às funcionalidades, inclusive à própria tecnologia. Então, por isso, essa necessidade, a gente, antes de pensarmos em nos fazer conversar entre fabricantes, conversar tecnologicamente, nós primeiro temos que arrumar a forma como é especificada. Tá? E nós entendemos que, mesmo que hoje existam 60 funcionalidades, que essas são as necessárias para o propósito da telegestão de iluminação pública. O que se faz? O que é o propósito? Ganhos operacionais, identificar se uma lâmpada está apagada, se uma lâmpada está acesa indevidamente, né? E poder melhorar essa qualidade de serviço para o município. Uma troca rápida de uma lâmpada, né? Por exemplo. Né? E, ao mesmo tempo, todas as questões metrológicas permitem, então, aferir esse consumo, e o que vai fazer realmente que essa economia chegue, né, aos cofres, né, das entidades públicas também, né, ou das concessões, é a dimerização. Isso é simples, né? Se eu reduzo fluxo, eu reduzo potência, eu tenho economia. Aí tem as questões que foram colocadas ali, até que ponto eu posso dimerizar, que normas estão sendo criadas para viabilizar essas dimerizações. A dimerização, ela acontece independentemente disso. Nós temos casos em que ela acontece, vão, medem e criam perfis de dimerização, independentemente, tá? Mas a questão legal é sempre muito importante. Mas seria isso que eu teria a comentar. Tem mais uma pergunta do Antônio Alvarenga. E ele diz: em relação às especificações de sistema de telegestão previstas atualmente nos contratos de PPP, quais são as principais considerações do comitê em relação a possíveis melhorias e alterações? Quer dizer, já existe uma sensibilidade em relação a isso? Alguns pontos de melhoria já são evidentes? Sim. Não por uma decorrência desse guia, porque ele foi lançado agora, mas a gente notou, talvez porque cada um fabricante individualmente ele foi conversando e foi contestando, né, e foram colocando questionamento no passado, né, nos editais passados, houve sim uma melhoria, temos que ser honestos, da forma como a telegestão ela é especificada. Hoje ela está dentro do possível, focada muito nos requisitos, na dimerização, no tipo de interface, no tipo de conectividade, de conexão, não de conectividade, né? Mas ainda existe. Ainda essa semana veio parar em minhas mãos, né, um edital em que mencionava a tecnologia de conectividade. E o que a gente preconiza dentro do comitê, e somos em consenso isso, e somos concorrentes na vida real, inclusive, que nenhuma daquelas tecnologias é melhor uma ou outra do que a outra. Às vezes é uma escolha, né, do tipo de conectividade que o fabricante quer desenvolver o seu produto, do tipo de arquitetura que ele entende que será a melhor para os seus paradigmas de telecontrole, digamos assim. Não há melhor, não há pior. Todas aquelas, inclusive, né, tecnologias proprietárias, funcionam perfeitamente. E é por aí que se deve pautar. Então, essa semana, inclusive, peguei um edital que falava numa tecnologia específica. Ou seja, ao falar aquilo, vai ir de encontro ao nosso propósito principal, que o mercado ele seja mais fértil, digamos assim, de soluções, seja mais diverso em soluções. Então, se nós temos ali 6 ou 7 ou 8 tecnologias que funcionam, por que eu preciso especificar uma? Eu não tenho que ver os critérios de desempenho, não é mais importante. Eu não tenho que ver, por exemplo, vou citar, o tempo de resposta a um comando, não seria mais importante? Não me interessa se eu fiz por LoRa, não interessa se eu fiz por Bluetooth, não interessa se eu fiz por Wi-Fi, por 6LoWPAN. Né? Eu estou dentro de um critério, né, de resposta desse comando, só para ilustrar. Então, isso que seria importante. E ainda mais, né, ainda falavam em velocidade de comunicação. Não é um parâmetro de performance, velocidade de comunicação para a telegestão de iluminação. O parâmetro de performance é com que velocidade eu recebo uma resposta a um comando, com que velocidade eu altero um comportamento da rede. Porque a engenharia ela se dá de muitas formas.
né? Às vezes a pessoa pega uma tecnologia que muitas vezes ninguém acredita nela, ele transforma a nível de engenharia a forma como essa tecnologia se comporta. Ela não deixa de ser o que é, mas a forma como ela se comporta. E exigir também velocidade também não é correta. Temos que ir pela performance, até porque, até então, a gestão de iluminação pública ela é considerada um elemento de IoT. E a IoT, por definição, até o dia de hoje, ela pode se alterar no futuro, ela é baixo consumo, ela é longa distância e é uma taxa de transmissão de dados pequena, até para que a gente não inunde todo esse espectro radiométrico, né, com muitas informações também. Então, a definição de IoT é essa. Então, em cima dessa definição também que a gente construiu as especificações. Só para complementar também, acho que respondendo, né, a evolução existe, a gente vê isso nos editais de PPPs, a gente já vê uma evolução nos últimos anos. O que me preocupa, e aqui eu vou fazer uma provocação, é a questão também de prefeituras fora da PPP fazendo essas especificações. E aí, a provocação que eu faço, acho que estão nos assistindo aqui também o pessoal da Eletrobras, da ANEEL, nos programas no PE da ANEEL e no Reluz da Eletrobras, seria importante, assim como teve a partir de 2017, a evolução do Reluz para LED, com a gente chama de uma especificação padrão isenta da Eletrobras, um guia de orientações para quem vai desenvolver o projeto. A provocação que fica é aqui fazer um Reluz de telegestão, para que se estabeleçam esses critérios, que sejam utilizados recursos de eficiência energética com telegestão e que os municípios também comecem a apresentar essas propostas diretamente, esses projetos serão financiáveis ou viabilizados, assim como são pelo Reluz, substituindo tecnologia antiga por LED. Então, é agregar a telegestão nos processos Reluz, e a gente vai ter um padrão, onde também, além do guia que a gente está apresentando hoje, a gente vai ter um padrão de especificação também, chancelado aí por esses órgãos que eu comentei e validados através depois das mais diversas licitações para poder implantar a telegestão também, às vezes, em menor escala, porque muitos municípios sentem essa necessidade. Poxa, por que essa cidade que está fazendo a PPP consegue instalar a telegestão e como é que eu consigo dentro da minha realidade? A gente recebe essa consulta aí, acho que todos associados também recebem essa consulta. Eu quero implantar qual é a quantidade mínima de pontos que viabiliza? A gente vê muita tentativa de implantação da tecnologia, espero que o manual ajude, o guia ajude muito, e também tem essas iniciativas de PE da ANEEL e de Reluz da Eletrobras para implantar esses sistemas. Tem mais uma pergunta aqui do Rodinei Lima. Pergunta não é tão simples, mas ele pergunta qual o grau hoje de utilização de IoT no sistema de iluminação pública. Quer dizer, nós já temos alguma experiência nesse sentido, quer dizer, a iluminação sendo usada para outras finalidades? Para além da telegestão de iluminação, existem já experiências, digamos assim, do que seria o conceito de cidades inteligentes. Ou seja, temos câmeras com processamento de fronteira. O que é esse processamento de fronteira? Não trazer, ou seja, a imagem para o sistema, porque ficaria incompatível com o conceito de IoT, mas elas processarem essa imagem no ponto de verificação da imagem e entregarem ao nosso sistema de IoT e telegestão a informação sobre essa imagem. Então, experiências desse tipo já foram feitas e realizadas com sucesso. Já temos cases em cidades de medição de quadros de iluminação pública, medição de qualidade de energia em circuitos, central meteorológica, pluviômetros, que estão instalados e conectados dentro da telegestão de iluminação pública aos sistemas de gestão. Agora, dizer assim, isso hoje é uma realidade ampla no país? Não. São situações específicas que aconteceram como teste e funcionam. Então, isso já nos permite, pelo menos, dizer, é possível. Tá? É possível, pode se implementar, vai funcionar, digamos assim. Agora, dizer assim, isso amplamente já está sendo explorado pelo país, né? Dentro do meu conhecimento, tá? Até o momento, não vejo isso. Vejo com pequenas experiências que vão acontecendo ao longo do país. Mas é o futuro. Né? Se as pequenas experiências já permitem verificar que é possível e funciona, né? Então, a prova de conceito em si, né, da utilização da telegestão de iluminação para outros fins de conectividade, para outros dispositivos de IoT, já foi feito, é possível. Mas não está ainda, infelizmente, amplamente difundida pelo país. Ok. Liana, alguma outra pergunta aqui, pessoal? Tem mais uma? Oi, bom dia. Em relação a essa última pergunta, há uma lenda no setor de iluminação pública em relação às receitas acessórias, ou seja,
aqueles serviços que podem ser agregados à concessão e que tragam uma receita importante para o concessionário. E aqui falando de 5G, falamos agora de IoT, você comentou agora da experiência brasileira, ainda acessível, ainda iniciante, em relação a serviços agregados ao serviço de iluminação pública por meio de telegestão. Vocês conhecem receitas acessórias decorrentes de serviços acessórios em outros lugares que não no Brasil, em que você já tenha 5G e que você tenha, por exemplo, um sistema de telegestão já implantado da forma como nós queremos? Ou seja, que serviços acessórios seriam esses que poderiam trazer receitas acessórias? Receitas essas, aí só para complementar, receitas essas não contratadas pelo poder público, ou seja, que o poder público não seja o receptor desses serviços, mas empresas, por exemplo, privadas ou empresas privadas que possam trazer efetivamente essa receita. Essa lenda que nós temos no Brasil de receitas acessórias decorrentes de serviços de cidades inteligentes, se vocês conhecem alguma experiência, algumas experiências no mundo. Essa é a pergunta. Senhores. Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência portuguesa, digamos assim, em Portugal, né? Nós temos enquanto entidade individual do comitê, nós tivemos uma experiência em Portugal sobre esse tema também. E falando também inicialmente sobre o mercado brasileiro. Hoje, a gente já tem a preocupação, uma vez que as provas que já foram feitas patentearam o seu funcionamento, já oferecer propostas, aí eu estou falando do âmbito comercial, digamos assim, as concessões de poderem explorar essas receitas recorrentes. Tá? Mas ainda não vi nenhum contrato ser fechado baseado nesse pressuposto. Tá? Fica-se a ideia, fica-se a vontade, tá? Mas ainda não há contratação ainda de serviços adicionais em cima da telegestão para efeito de exploração de receita, simplesmente para efeitos do contexto de associação de dispositivos IoT e cidades inteligentes. Da experiência portuguesa também, eu não conheço nenhum caso de exploração também de receitas acessórias. Já vejo algo para além da realidade da POC, algo já com a característica de cidade inteligente de se integrar realmente dispositivos de IoT. Então, as cidades europeias realmente já estão adotando o conceito de cidades inteligentes, né? Mas eu não tenho conhecimento que seja usado, como cidade europeia, Portugal, por exemplo, como uma receita recorrente, uma fonte de receita para a prefeitura ou para a concessionária, e etc. Agora, vamos ter um caso recente agora, iremos ter agora no futuro próximo, né? O Rio de Janeiro, né? Ela vai ter uma rede integrada realmente, né? Com os nossos parceiros do comitê, que não é só a iluminação, existem outros IoT. Então, a gente vai ter a primeira rede integrada, só que eu não conheço, né, os meandros contratuais, né, desse projeto, né? Que se isso está sendo como um projeto, né, chave na mão, digamos assim, onde você está tendo um conjunto de dispositivos servindo a cidade, ou se esses dispositivos estão gerando algum tipo de receita acessória. Então, a minha experiência realmente já está limitada a esses dois aspectos. Só queria complementar, eu vejo essa pergunta pensando bem no que o sistema não foi feito para isso. E nós estamos perdendo a parte mais importante, que é a eficiência energética. Isso é uma receita acessória, que não está sendo, em nenhum momento, nós falamos disso, estamos falando, que está sendo contemplada. Hoje, não podemos, por causa de todo esse ambiente, entre a parte de medição, das próprias empresas distribuidoras, isso na grande economia. E a energia, hoje, nós sabemos que é um problema escasso. Nós precisamos tomar decisões. Então, antes de começar a inventar para outras aplicações, nós temos a nossa própria aplicação, que é a mais importante de todas e não está sendo usada. E tem muito dinheiro nisso. Exatamente. Muito bem colocar a sua questão. E eu acho que a gente deve abrir aqui também um outro paradigma, né? Hoje, ao se oferecer telegestão para as concessões ou para as prefeituras, muitas vezes o diálogo é: como é que você pode obter não uma receita, mas uma economia acessória, digamos assim? Até que ponto você ter um pluviômetro conectado não vai ajudá-lo a tomar decisões quanto à sua malha viária? Até que ponto a medição da qualidade de energia de um quadro de iluminação
não vai lhe permitir mitigar problemas futuros, né? Então, às vezes, a gente pode inverter a questão da receita. Ou seja, até que ponto, né, a concessão ela pode ganhar sem ter que pagar, né? Economizando, né, com outros vetores que não só a iluminação, ou a própria prefeitura em si também criando uma economia dos seus processos de cidade, né, através dessa malha de dispositivos de IoT que pode ser ali conectada. Então, a gente às vezes pode, digamos assim, não é uma receita direta, mas isso pode ser digamos assim, um aspecto catalisador da cidade inteligente, pensar-se como economia, né, em cima do sistema. Eu queria só fazer um comentário ao comentário do Marcos. A questão da eficiência energética. Já existem modelos agora no Brasil de PPPs que consideram a eficientização não como receita acessória, mas como um bônus à concessionária. Que não deixa de ser uma receita, né, juridicamente não é uma receita acessória, mas é uma receita e é uma forma de incentivo à concessionária exatamente para que ela busque essa eficiência. Então, isso já está sendo contemplado num outro âmbito, que não é de receita acessória, mas que é de um ganho, né, financeiro, que é importante, que vale tanto como ganho financeiro em si mesmo, que vai entrar o dinheiro para a concessionária, mas como incentivo, sobretudo, né? Então, só para dar, isso já começou a ser contemplado em modelos mais recentes. Vamos torcer para que se aperfeiçoe. Posso complementar? Acho que a gente vê também muita discussão sobre isso, né? Muita a tentativa também, nos editais, inclusive, que estão abertos, sobre de que maneira isso será tratado. Acho que o tema tem que ser mais aprofundado também. Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo uma outra opção, como a Vanessa acabou de comentar. A gente está muito focado, é muito importante a eficiência energética, mas também a disponibilidade de serviço para a população. Então, hoje, eu fiz uma provocação uma vez sobre o BCE, né, sobre bônus de conservação de energia. Até que ponto se existe um equilíbrio para aquilo que a cidade precisa? Então, realmente é economizar ao máximo, é oferecer um serviço, às vezes, uma V5 que está mais baixa, que poderia ser uma V4, hoje na atual norma, na outra norma já muda tudo isso. Mas a gente encarar isso como um bônus, sim, e discutir mais e o poder concedente ter mais ferramentas para poder incentivar eficiência energética e melhoria de nível de serviço. Bom, alguma outra questão, pessoal? O Renato, por favor, duas contribuições. Obrigado, bom dia. Pelo final, dois aspectos importantíssimos foram abordados. Hoje, a minimização e a eficientização e otimização do consumo. A finalidade, a principal finalidade que encontramos nos últimos 10 anos para o desenvolvimento da gestão justamente o conhecimento correto, preciso do consumo no ponto de iluminação pública. Essa finalidade, porque ela traz uma economia ao município, que vai pagar aquilo que foi efetivamente medido, e uma segurança à distribuidora, que vai faturar aquilo que também é a realidade demonstrada no parque de iluminação pública. Anos anteriores, e até hoje, comum é ouvirmos dos prefeitos uma frase: puxa, eu não sei o que estou pagando. Então, a finalidade é a precisão do custo do funcionamento do parque de iluminação pública. A dimerização é um ganho. Ela é um complemento da precisão da medição, porque ela pode entrar e pode ser utilizada em determinados horários, onde pode-se prescindir do nível de luz que é oferecido àquela via. Essa finalidade, de fato, é a economia. Um outro detalhe importante, professor Isaac, na sua pergunta e na sua formulação, a utilização de equipamentos outros que não de aplicação direta no ponto de iluminação pública. Estes outros equipamentos terão o tratamento convencional, posto que hoje as portarias e normas reguladoras da distribuição de energia elétrica, elas especificam precisamente o serviço de iluminação pública. E é evidente, professor Isaac, que o relé vai evoluir, incorporará outras novas tecnologias que hoje ainda não alcançamos. Se forem
aplicadas diretamente ao ponto de iluminação pública, assim serão tratadas como equipamento de iluminação pública. Em relação às receitas acessórias, temos experiências em outros países que já desenvolveram, Israel e Reino Unido, já há desenvolvimento de serviços prestados a partir da telegestão. É uma pena que esse ano, outubro do mês passado, não pudemos visitar a Lightshare quando seriam demonstrados, por força das restrições da entrada de estrangeiros, não pudemos conhecer a evolução que seria apresentada, mas vamos ter a oportunidade em junho, que vai ter lá perto de 22. Então, esses aspectos, eles são importantes, porque eles já dão um direcionamento a essa modernidade que é proposta sobre a iluminação pública, a telegestão, a fiscalização e o monitoramento, principalmente, professor Isaac, as ricas informações a partir do monitoramento daquilo que acontece no sistema viário de uma cidade. Uma cidade ela vive em dois ambientes, o fechado, que é o prédio, é a casa, é a empresa, e o sistema aberto, que é o sistema viário. E no sistema viário circulam as informações de uso daquela cidade, daquela municipalidade. Essas informações de uso podem ser captadas, sejam quais forem, transformadas em dados estes que serão processados e servirão ou de base para a tomada de decisão do gestor municipal ou para empreendimentos outros, que nesse momento eles estão invisíveis justamente porque não se monitoram, não se conhece esses aspectos da circulação no sistema viário de uma cidade. Então, é uma evolução. Ainda voltando para finalizar, Cláudio, lembramos que quarta-feira passada, no MEC, quando chegamos à discussão dos 5 anos, uma das finalidades era, além de conhecer o desenvolvimento do bebê, era a gente também saber o que vai acontecer. Então, nesses 5 anos, nós estaremos atentos. A norma não é definitiva, ela tem um prazo de validade, porque ela vai evoluir muito rapidamente. Imagine, a 5101, coordenada pelo Rosito, ela tem 9 anos, já está em revisão. Então, esses acontecimentos acompanharemos no dia a dia e vamos alimentar as agências reguladoras, aos players, aos gestores e também aos fornecedores, que são coisas que estarão acontecendo no dia a dia de funcionamento de toda essa tecnologia que foi oferecida à iluminação pública. Perfeito, pessoal. Bom, eu queria agradecer muito aqui ao Luciano Rosito, ao Cláudio Monteiro. Agradeço aos dois, parabenizo o Comitê de Telegestão pelo que foi feito até agora. Quer dizer, eu acho que vocês deixaram claro aqui os links que nós temos aqui para a continuidade disso ainda. Esse é um trabalho que continua, a tecnologia está evoluindo de uma forma muito acelerada, mas eu assistindo aqui junto com vocês, quer dizer, a sensação que eu tive foi de muito orgulho. Quer dizer, eu acho que é uma contribuição importante da ABSIP no setor e uma demonstração de que o diálogo, o conhecimento, a soma de experiências que a gente consegue promover aqui dentro dá resultado, quer dizer, dá resultado, faz a gente avançar, faz a gente ter horizontes. Portanto, parabéns a todos os membros do comitê, foi um resultado fantástico. Eu acompanhei de perto o Cláudio, um desafio muito grande para parar para administrar egos, administrar tecnologias diferentes. Enfim, foi um trabalho bastante exigente do ponto de vista conceitual, técnico, pessoal também, mas acho que a gente entrega aí para o setor um produto muito sofisticado. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês que estão aqui do interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, de Salvador, né, Cláudio? O professor Isaac, que nos brindou aí com a presença, é sempre uma honra poder recebê-lo, dividir esse espaço, e a todos os internautas que estão aqui nos assistindo até agora.
Eu, quando entrei no auditório hoje, fiquei encantado aqui, Gurevitch, com a nova casa de vocês, e que eu me sinto como dela, é nossa. E, enfim, além do espaço, fui brindado com uma frase aqui do Leonardo da Vinci, que eu vou compartilhar aí com os internautas, porque ela é muito significativa, ela mostra a importância do que nós estamos fazendo adiante. Então, num canto aqui do auditório, para quem não está aqui, está escrito o seguinte, quer dizer, fico impressionado com a urgência do fazer. O saber não é suficiente, devemos aplicá-lo. Ter à disposição não é suficiente, devemos fazer. Então, Leonardo da Vinci, Renascimento, nós precisamos de ideias, nós precisamos de muita ciência, muito conhecimento, a gente tem muito espaço para avançar. Tá bom? Muito obrigado a todos, prazer em encontrá-los. A quem não é associado, eu sempre deixo um convite aberto, a ABCIP é absolutamente inclusiva, o que a gente quer aqui é promover interação entre os agentes de mercado, promover negócios, promover desenvolvimento de tecnologia, promover conhecimento. Bom, obrigado a todos, um bom dia. E eu queria uma salva de palmas aqui para os meus amigos do Comitê de Digestão.